Pessoal, hoje o nosso canal completa 2 anos de existência com essa nova abordagem. Então, muito obrigado a todos vocês por esses últimos 2 anos. Foram dias incríveis, interações fantásticas com cada um de vocês. E vamos ver se a gente consegue chegar aos 45 mil inscritos até o final do mês de novembro. E eu só vou conseguir isso com a ajuda e a colaboração de cada um de vocês. Então deixem um like, tudo isso é muito importante. Olha só o quanto nós construímos, como a nossa comunidade de reflexão ficou forte, fazendo análises políticas cada vez mais reflexivas. Fizemos até um livro sobre Bolsonaro, tudo isso graças a vocês. Muitíssimo obrigado. E no nosso último final de semana nós tivemos um dia muito aguardado, que foram as eleições municipais. Eleições essas muito importantes, claro, por serem eleições, definem o futuro das cidades. Mas dois candidatos para 2022, duas figuras políticas relevantes, tinham como essas eleições uma espécie de simulado para o vestibular que será em 2022. Bolsonaro e Ciro Gomes. Bolsonaro, o atual presidente da República, e Ciro Gomes, que já é um pré-candidato para disputar em 2022. E os interesses dos dois é basicamente o mesmo. Ambos precisavam mostrar força política nessas eleições. O Bolsonaro precisava mostrar que o bolsonarismo ainda é um fenômeno social relevante para mostrar para a direita que ele é o único candidato capaz de evitar uma volta das esquerdas ao poder, algo que nós já estamos falando desde o ano passado. E Bolsonaro precisava demonstrar essa força, eleger muitos apadrinhados políticos, mostrar que a chama do bolsonarismo continuava viva. E Ciro Gomes precisava mostrar força nessas eleições para mostrar de fato que ele era o candidato possível de quebrar a dicotomia entre Bolsonaro e PT, algo que é pensado pelo Democratas. O Democratas mesmo disse que, na visão deles, havia duas figuras políticas capazes de derrubar essa dicotomia Bolsonaro e PT. Um deles era Ciro Gomes e o outro é Luciano Huck. João Dória estava um pouquinho atrás, mas a candidatura dos apadrinhados e as coligações que o Ciro Gomes fez nessas eleições seriam importantes para, de fato, reforçar essa posição e marcar uma presença aí como sendo uma terceira via, principalmente agora que está chegando a chapa Moro, Dória e Luciano Huck. Então eram eleições essenciais para o Ciro Gomes. E antes do primeiro turno das eleições, eu dizia que o Bolsonaro poderia ser o grande derrotado dessas eleições. E ele perdeu bastante, mas no Rio de Janeiro ele conseguiu ir ao segundo turno com o Marcelo Crivella. Então isso amenizou a derrota de Bolsonaro. E por outro lado, Ciro Gomes eu preconizava como sendo o grande vencedor dessas eleições. Acreditava mesmo que o Ciro Gomes tinha boas chances de vencer as eleições, elegendo os seus aliados políticos, mas não foi isso o que aconteceu e o resultado do Ciro Gomes nessas eleições não foi lá tão satisfatório como eu acreditava que poderia ser. E é claro que Ciro Gomes agora vai ter que rever a estratégia dele. E você vai dizer para mim, olha, mas o PDT elegeu muitos prefeitos, e você tem razão. O PDT teve um resultado até que interessante nessas últimas eleições. Só que esse desempenho foi para cidades menores. Quando você pega as 100 maiores cidades do país, o resultado do PDT não foi lá tão satisfatório. O PDT elegeu até o momento uma prefeitura nas 100 maiores cidades do país. O PSOL elegeu 2 já no primeiro turno. E agora, no segundo turno, vai disputar outras 4. O PSOL vai disputar outras 2. O PT, por sua vez, que não elegeu nenhum candidato nas 100 maiores cidades do país no primeiro turno, vai disputar outras 15 chances no segundo turno, tendo fortes indícios de vencer em 5. Podendo estar disputando em outras 5 e tem 5 ali que está difícil. Então o PT saiu do primeiro turno sem nenhuma prefeitura, mas vai disputar outras 15. E existiam 6 cidades, eram 6 cidades? Enfim, a gente vai contar direitinho, que eram particularmente importantes para o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes precisava mostrar força nos grandes centros. Os grandes centros eram essenciais para o Ciro Gomes e também para o PDT, para trazer principalmente o Democratas para perto de si. E não pensem que isso sou eu que estou falando, porque em Salvador, uma dessas cidades, o PDT apoiou o Democratas. Então há um namoro entre o Ciro Gomes e o Rodrigo Maia, o Ciro Gomes e o Democratas para uma chapa em 2022, só que esse namoro, essa consolidação de chapa passava pelas eleições agora de 2020. E quais eram essas cidades-chave para o Ciro Gomes? Primeira delas, Fortaleza, o seu reduto eleitoral. Depois, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.
Nós podemos colocar também aqui, ali, talvez Porto Alegre, mas Porto Alegre vamos deixar para lá. O que importava mesmo eram essas cidades. E por quê? E eu vou explicar cada uma delas. Primeiro, Fortaleza, porque é o reduto eleitoral do Ciro Gomes, da família Ferreira Gomes. E lá era uma disputa muito particular, porque tinha um candidato do Ciro Gomes, que era o Sarto, o candidato do Bolsonaro, o Capitão Wagner, e o candidato do PT, que é a Luiziane Lins. Então é uma prévia do que pode acontecer em 2022. Sarto foi ao segundo turno, ele estava lá atrás durante a campanha, o Ciro Gomes deu um gás e eles conseguiram ir para o segundo turno muito próximos do Capitão Wagner. E Fortaleza é uma questão de honra para o Ciro Gomes e vai ser quase um prêmio de consolação e vocês vão ver isso daqui a pouco com a nossa análise. Depois nós temos Salvador. Salvador, o PDT apoiou o Bruno Reis. Bruno Reis, que era o candidato da situação e venceu no primeiro turno com uma quantidade de votos assim astronômica, porque ele era o candidato do ACM Neto. E a ACM Neto e o Ciro Gomes já mais ou menos dão uma costurada num possível apoio em 2022. Por isso que era importante essa coligação com o Democratas em Salvador. Nós precisamos lembrar que o Ciro Gomes e o Democratas estão flertando a todo o momento. Mas o apoio do Ciro Gomes não foi decisivo, nem do PDT não foi decisivo para a eleição e vitória do Bruno Reis. Isso já iria acontecer invariavelmente, pelo que estavam mostrando já as pesquisas e pela força que o Bruno Reis tem sendo apoiado pelo ACM Neto. Em Belo Horizonte, o PDT apoiou o Calil, que já ia vencer praticamente de qualquer jeito, venceu com uma quantidade grande de votos. O Calil é do PSD. E um monte de gente apoiou o Calil. Mas seria interessante, talvez até um apoio do PSD ao Ciro Gomes em 2022. Por que não? Ou uma certa neutralidade de um partido que é um partido considerável. O PSD é o partido do Gilberto Kassab. Mas o apoio do PDT e também do Ciro Gomes não foi lá tão decisivo assim para a vitória do Calil. E agora nós vamos para Recife. Recife, o PDT apoiou o João Campos do PSB. E João Campos foi ao segundo turno e está disputando com a prima, a Marília Reis do PT. E tá uma coisa assim, uma baixaria lá, podemos até falar em um vídeo futuro. Quase casos de família, eu espero que eles até apareçam lá nos programas do SBT, mas isso é outra história. Mas mesmo assim, com esse apoio do PDT, a ida do João Campos ao segundo turno já estava mais ou menos consolidada, então vamos ver como que isso vai acabar se desdobrando agora no segundo turno. E o apoio a João Campos faz parte desse casamento do PDT com o PSB, que teve também reflexos em São Paulo. Em São Paulo, o Ciro Gomes e o PDT apoiaram Márcio França. E tanto que o vice do Márcio França, o Antônio Neto, é do PDT. Só que o Márcio França não conseguiu ir ao segundo turno e isso foi uma derrota. O Márcio França era um candidato forte, porque em 2018 ele foi governador do estado de São Paulo, ele era vice do Geraldo Alckmin, que era do PSDB, ou seja, ele fazia uma chapa com o PSDB, ele era vice do PSDB, saiu, assumiu o governo do estado, tentou disputar a eleição, mas perdeu para João Dória. Venceu em São Paulo, então isso mostrava que era um candidato forte, mas depois ele fica com um nheco-nheco, ele não se define, ele não atacava o Boulos, elogiava Bolsonaro, ele não sabia o que fazer e essa indefinição acabou custando, obviamente, a ida do Márcio França ao segundo turno. Porque essa indefinição, essa timidez, parece, do Márcio França, esse receio em se mostrar mais presente, se mostrar mais enérgico, mostrar que ele tem virilidade, mais energia, custou o governo do estado em 2018. Porque ele dançava a música do Dória, o Dória atacava, ditava o ritmo dos debates, o Márcio França, assim, meio aéreo, não conseguiu vencer o João Dória, uma disputa super apertada, e agora a situação se repetiu. E o próprio PSB está fazendo meio que um docinho ali para apoiar o o Guilherme Boulos em São Paulo, porque tem essa ligação do PSB com o PSDB, não sei, não vamos apoiar, ficou nessa indefinição e custou a ida ao segundo turno. Porque política, pessoal, as pessoas elas querem definição. Não adianta o candidato ser molenga, ele precisa definir. E isso faltou ao Márcio França. Agora, a grande derrota mesmo do Ciro Gomes foi no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, a delegada Marta Rocha, que era candidata do Ciro Gomes do PDT, na qual o Ciro Gomes participou bastante da campanha, ela não conseguiu ir ao segundo turno. Ela estava ali na margem de erro, muito próxima do Crivella, algumas pesquisas apontavam ela na frente, outras pesquisas até mesmo diziam que ela ia vencer o Dudu Paes no segundo turno, mas a campanha acabou naufragando. E não venha com essa história de que Benedita da Silva, faltou união. Não,
não tem nada disso, nada disso. Política não é ciência exata. Política não é matemática que você pega. Benedita da Silva tinha 11%, Marta Rocha 11%. Se as duas se juntassem, chegariam com 22% e iriam para o segundo turno com o Crivella. Não é assim. Política não é exato. Vamos supor que o PT tirasse a candidatura da Benedita para apoiar a Marta Rocha. Eu gosto da Benedita da Silva, eu quero votar na Benedita. Se não vai ter a Benedita, eu não vou votar na Marta Rocha. Eu vou votar no Dudu Paes, eu vou votar no Cabo Daciolo, eu vou votar em qualquer outra pessoa, porque eu quero votar naquele candidato. 1 mais 1 na política não vai ser 2, não é garantia que seja 2, certo? Porque existem vários e vários outros fatores. E o próprio Ciro Gomes é prova disso, porque no Rio de Janeiro eu tinha uma expectativa grande com o Ciro, porque em 2018 ele fez 19% dos votos. Ele ficou em segundo na corrida presidencial na frente do Fernando Haddad. Então o Ciro Gomes apoiou a Marta Rocha, era esperado que houvesse essa transferência de votos e acabou não ocorrendo. Marta Rocha fez 13%. E o que faltou no Rio de Janeiro, de fato, foi o Marcelo Freixo, o Freixo que tinha que ter disputado essa eleição. Então não foi essa desunião da esquerda que deu ao Crivella a ida ao segundo turno. Não foi nada disso. Muitas pessoas disseram aqui nos comentários que a Marta Rocha era um pouco insossa, faltava um gás ali para ela, um certo ânimo. E isso acabou custando, claro, uma ida ao segundo turno. O Ciro Gomes não conseguiu transferir esses votos e essa foi a grande derrota do Ciro Gomes, foi a cidade do Rio de Janeiro. Mas não sei se foi tão culpa dele assim, mas foi culpa da Marta Rocha. A única coisa que eu posso dizer que foi uma falha do Ciro Gomes foi não ter apoiado os movimentos de rua. Que nós tivemos no começo da pandemia, o Ciro Gomes falou não vamos apoiar, não esteve do lado dos trabalhadores e agora esse apoio pode ter faltado. Porque o Boulos foi, nós temos que lembrar que o Boulos foi nos movimentos de rua e agora está no segundo turno. O Márcio França, não sei se ele foi, salvo me engano não. Marta Rocha eu também não sei, deixa aqui nos comentários se eles foram ou não nas manifestações de rua. Mas o Márcio França ficou nessa, não sei se eu apoio os trabalhadores, não sei se eu sou classe média, se eu sou Bolsonaro, se eu sou Dória, se eu sou Ciro, se eu sou Lula, não sabe o que é, não votou, não foi para o segundo turno. Agora, o que resta ao Ciro Gomes? O Ciro Gomes ele precisa rever a estratégia dele e apoiar o Guilherme Boulos. Já que ele não vai apoiar o Dudu Paes por conta dos ataques que ele fez a Marta Rocha, tudo bem, ele precisa apoiar o Boulos. O partido já deu o Carlos Lupe falou hoje, não, nós vamos apoiar o Boulos, o PDT, mas depois disse que precisa fazer uma reunião com o Márcio França, com o PSB, papapá. É necessário apoiar o Boulos, porque se o Boulos ele é o azarão. Se ele vencer, ótimo para o Ciro Gomes. Se ele perder, já estava previsto. Então esse apoio do Ciro Gomes e do PDT ao Boulos é essencial. É muito importante que haja esse apoio do Ciro Gomes ao Guilherme Boulos. O Boulos também precisa um pouco do apoio do Ciro Gomes para ter um pouco mais de expertise nos debates, aprender um pouco a fazer propostas um pouco mais palpáveis, não tão genéricas como o Boulos está fazendo nos debates, porque ele vira uma presa fácil para o Bruno Covas. Mas o Ciro Gomes precisa apoiar o Guilherme Boulos na cidade de São Paulo. É essencial para a caminhada do Ciro até 2022, porque mostra que ele está do lado da esquerda, mostra que ele está do lado dos trabalhadores, porque essa coligação com o PSB aparentemente foi um tiro no pé, porque o Márcio França foi de fato uma grande decepção, e o que acabou pesando também contra o Ciro Gomes na cidade de São Paulo. Mas eu quero ouvir as suas opiniões, as suas percepções. Deixa aqui nos comentários o que Ciro Gomes deve fazer a partir de agora. Deve apoiar Boulos? Não deve apoiar Boulos? A minha opinião é que deve sim. 45 mil até o final do mês de novembro. Conto com você, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @ProfLeoOficial.